Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que temos de estarmos na presença de Deus em companheirismo com a palavra, aqui onde nós buscamos pequenas chaves dentro do Evangelho para encontrar grandes segredos na abertura dessas portas gloriosas que Deus nos dá quando nós meditamos em sua palavra. Eu quero trazer um pensamento para te convidar a meditar comigo no que é Deus, no que é estar com Deus. Um cristão, ele está com Deus o tempo todo. Aí você, então, tem o conceito de que um cristão deveria andar orando, cantando ou lendo uma Bíblia o tempo inteiro. E a vida natural não nos permite viver dessa forma. Então nós abandonamos a vida natural para nós conseguirmos viver a vida espiritual. Na verdade, a vida espiritual, ela se entranha dentro da nossa vida natural e as duas se tornam a mesma coisa. Você é cristão negociando, você é cristão trabalhando, você é cristão conversando, você é cristão sorrindo. Aí entra coisas que cristão sorri, coisas que cristão não acha graça. Eu falo isso porque eu estava ajudando um jovem a se fortalecer em Cristo Jesus e falei com ele que eu vivo a minha vida conectada o tempo todo com Deus. Pastor, como é que é? E a escritura que me veio para essa resposta está em Filipenses capítulo 4. No verso 8, nós lemos assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isso aqui é Deus. Isso é conexão com Deus. O seu trabalho sendo verdadeiro é Deus. Você está em conexão com Deus, fazendo o trabalho de forma verdadeira. Como que é de forma verdadeira? Não precisa de ninguém te vigiar ou mandar o que você faz. Você já sabe o que deve fazer, aquilo será feito. Por que você faz assim se ninguém te falou? Porque assim deve ser feito. Porque isso é verdadeiro. Eu vi que esse detalhe aqui do meu trabalho está errado. Deixar passar aquele detalhe errado não é Deus. É uma ausência de conexão. Deixar passar determinada palavra que fere os princípios cristãos não é Deus. O profeta William Branham fala uma coisa tremenda. Ele disse que quando Maria perdeu de Jesus, eles vieram da festa e Maria e José perderam de Jesus, criança, adolescente, 12 anos. Então eles começaram a procurar por Jesus. Procura ali, aqui e tal. Eu sei que demorou muito. Quando ela encontrou, ela disse assim: eu e o seu pai te procuramos por todo esse tempo. Jesus disse assim:
eu estava cuidando das coisas de meu pai. Aí, o olhar do profeta viu a criança Jesus corrigindo o erro da mãe Maria, adulta. Como assim? Maria e José, o pai me procurando? José não é o pai. Eu estava cuidando, vocês deviam ter ido na casa de meu pai. Jesus não disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Davi não disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa dele todos os dias. Onde é que é a casa dele? Jesus estava ensinando os doutores no templo. O templo era o primeiro lugar onde eles deveriam ter procurado Jesus. Quando Jesus corrige isso, ele não permite passar aquela difamação que havia surgido na gravidez de Maria. Ah, ela falou que é do Espírito Santo, é nada. Quando ela vem dizer que ela e o pai dele estavam procurando, ela estava concordando com aquilo que foi falado de errado. Então, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Você não tem que estar lendo Bíblia. Eu tive um colega de trabalho que ele era assim, ele não se abria, não conversava, ele não sorria. E aí, quando eu conversava com eles, eu era cristão, então ele se aproximava e conversava. Mas ele falava assim, pois é, né, irmão? A gente tem que conversar em salmos e hinos. Salmos e hinos, é sempre salmos e hinos. Ele perdeu a família dele por causa de salmos e hinos. Um dia ele chegou em casa, uma filha sumiu. A filha sumiu, ele adoeceu e passou por um tempo. A filha mandou uma carta, pai, estou em tal lugar, estou bem, não precisa vir me buscar, mas não consigo viver aí debaixo de salmos e hinos, de salmos e hinos. Ele se recuperou e um dia ele sumiu outra vez da empresa. Quando ele voltou na empresa, ele estava louco. E nós fomos saber por que é que agora a esposa, um filho e uma outra filha tinham sumido também. Ele chegou em casa, a casa estava vazia, sem móveis, sem as pessoas, e ele não sabia onde eles estavam. Mas ele tinha dito para mim, como nós conversávamos, salmos e hinos, as coisas de Deus. Ele disse que não permitia o filho dele pôr o pé numa bola, chutar uma bola, não permitia o filho soltar uma pipa, não. Aí eu logo pensei, foi por isso que eles foram embora. Porque a vida de um verdadeiro cristão, ela não está resumida, olha o que eu digo, ela não está resumida a uma religiosidade. O meu pai, enquanto foi católico, ele foi um católico completamente religioso. Ele nos contava que levantava e de casa até pegar a condução, ele descia os morros, os caminhos, na época eram muitos trieiros, sempre fazendo Ave Maria cheia de graça, bendito, Ave Maria. Aí errava e começava de novo Ave Maria. Por quê? Porque você tem que orar 200 Ave Maria, 300 Pai Nossos, então você tem que contar. Por isso que existe aquele terço com aquilo que chama conta de lágrimas. É para contar. Você passa uma Ave Maria, passa a segunda, as duas Ave Maria, passa a terceira, aquilo é para contar, para não esquecer. Como ele não tinha o terço, ele ia caminhando e esquecia, vou começar de novo. Para quê? Para alcançar o perdão do pecado. O cristão, o verdadeiro cristão, ele não tem uma conta de lágrimas, terços, para poder ficar contando coisas corretas. No que é correto, o que é verdadeiro, o que é honesto, nisso você pensa. Quando você está fazendo o serviço honesto, é Deus. Quando você está conversando com as pessoas de forma honesta, é Deus. Agora, quando o mundo lhe oferece algo,
Você tem que ter uma rejeição, e aí eu usei para aquele moço um exemplo assim. E eu te chamo a atenção. Você conhece, por exemplo, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, você conhece um torcedor? Eu falo aqui dos times de Belo Horizonte, aqui, por exemplo. Você conhece um torcedor do Atlético? Conheço. Se você der de presente para ele, ou se ele estiver sentindo frio, ou se ele estiver molhado, se você der para ele uma camisa do Cruzeiro, ele veste? Aí aquele rapaz disse assim, veste não, não veste mesmo. E por que o cristão veste o que o mundo oferece? É isso que você tem que ser. Eu sou cristão. Eu sou cristão em qualquer situação. Se o mundo me oferecer, porque aí entra o apóstolo João falando, quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está nele. Meu Deus, então eu tenho que amar a Deus, e amar a Deus é virar. Não, amar a Deus é só não receber o mundo. Mas você vai trabalhar. Eu costumo usar também uma ovelha. A ovelha produz lã. Mas a ovelha não faz força para produzir lã. Vou pegar uma parte até engraçada. Uma galinha pode fazer força para botar um ovo. Mas uma ovelha não faz força para a lã crescer. Quem sabe se encontra num canto, uma ovelha se espremendo. Que foi, ovelhinha? Eu estou fazendo força para a lã crescer. Não. Ela produz lã, não produz? Quando ela está comendo, ela está produzindo lã? Tá. Quando ela está dormindo, ela está produzindo lã? Tá. Agora eu vou entrar numa parte assim. Quando a ovelha está acasalando, ela está produzindo lã? Tá. Quando a ovelha está amamentando o cordeirinho, ela está produzindo lã? Tá. Você diz assim, é porque ela não para de dar lã. Esse é o cristão. Esse é o cristão. É uma conexão da natureza dele, da alma. A alma está lá dentro produzindo Cristo. Ele está dirigindo. Eu posso falar a jovens, ele está namorando, ele está vivendo o casamento dele, ele está fazendo o trabalho, ela está fazendo o trabalho dela. Só que aí vem detalhes nesses feitos nossos que alguém pensa assim, espera aí, essa pessoa faz as coisas com mais critério. Esse critério que a pessoa vê lá é Deus. Por que você não fez aquilo? Não estava em mim fazer. Mas por que você corrigiu aquilo? Estava em mim a cobrança de corrigir aquilo. Mas por que você disse lá para o chefe que foi você que estragou aquele material? Porque foi eu. Isso é Deus. Isso é Deus. E aí, quantas pessoas eu já convivi que leem muito, oram muito e vivem nada? Vivem nada. Daquilo que leu, daquilo. Isso é não extrair. Se tiver uma ovelha lá no pasto, que o pastor percebe que a lã dela não está crescendo, tem alguma coisa de errado. Tem que tratar algo dentro dela, não trata a lã, trata algo dentro dela. Se as nossas ações do lado de fora estão erradas, se eu vivo como o mundo vive, se
se eu estou sorrindo do que o mundo sorri, se eu alimento do que o mundo alimenta, se eu negocio como o mundo negocia. Tem uma coisa lá dentro que precisa ser tratada, porque as minhas ações exteriores estão demonstrando que alguma coisa na minha natureza celestial está errada. Tudo que é verdadeiro é Deus. Também a Escritura diz assim: todo dom perfeito, eu não separei, mas toda boa dádiva, todo dom perfeito provém do Pai das luzes. Então você vai observar Deus em gente que não é de Deus. Ah, é? É. Em arte, em dons. Meu Deus, como aquela pessoa faz coisas assim. Aquela pessoa não é de Deus, mas o dom é de Deus. Mas o cristão, ele reflete Cristo constantemente, ainda que ele não tenha dons perfeitos. Ele tem natureza perfeita. Ele vai atrás de consertar detalhes, erros. Olha, isso aqui não deve passar, aquilo não deve fazer. Isso aqui não combinou. Como eu citei há algum tempo, eu disse para um irmão, as suas postagens não condizem com a vida de um cristão. Pastor, eu vou parar agora. Então, o senhor é cristão. As postagens não eram. Mas o senhor é. Por quê? Porque o senhor corrigiu isso. Isso é ser cristão. Ser cristão não é uma neutralização da vida natural. Houve um dia que o profeta William Branham desejou ardentemente e chegou a falar com Deus que ele queria mudar para o pico de uma montanha, viver de caças, e quando Deus tivesse uma mensagem para entregar para a população, ele desceria da montanha, iria no meio do povo ali, daria uma palavra e voltava lá para cima. Eu quero vestir um macacão, pôr um chapéu na cabeça e viver só lá na mata. Deus disse assim, não faça isso. Deu para ele uma visão de que ele se tornaria um mendigo, como ele tinha um cunhado que estava naquela condição, que viveria num amontoado, um lixão, porque Deus o havia chamado para vestir um terno e viver no meio da sociedade. Deus nos chamou para viver no meio da sociedade corrompida, destruída, o mundo caindo aos pedaços e sermos cristãos verdadeiros. Nem todo tempo com uma Bíblia na mão, nem todo tempo cantando, nem todo tempo fazendo oração, mas em nenhum tempo desligado de Deus. É muito difícil de entender isso, não é difícil. É só você começar a deixar essa conexão, você vai ver que o Espírito Santo te impede de sujar uma coisa, o Espírito Santo te impede de reagir a determinadas coisas, o Espírito Santo te impele a ajudar em alguma coisa, começa a te guiar. A vida de cristã não é difícil se tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for perfeito, tudo que for confiável, você pensar nisso, então você se torna um cristão com facilidade para viver a vida cristã. Eu espero ter te ajudado, te motivado a nós mudarmos os nossos conceitos de cristão ou de religioso para cristão de verdade. Se você olhar para todos os personagens bíblicos, eles viveram
viveram vidas naturais celestialmente, espiritualmente. Ganharam dinheiro, alguns ganharam como se não tivesse. Outros nunca ganharam nada, como se tivesse tudo. Para eles não fazia diferença. Tinham riqueza, mas riqueza não significava nada. Conviveram, tiveram filhos, tiveram esposa, tiveram maridos, viveram a vida normal. E viveram Deus. Era Deus vivendo o tempo todo. Nós temos que pensar dessa forma. Deus não é para ser vivido só dentro de uma igreja. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.